Irmãos e irmãs, nossa esperança está no nome do Senhor. Nele confiamos e esperamos com fé. A sua palavra é abrigo seguro, sustento no caminho, graça transbordante e redenção abundante. Com essa certeza no coração, celebremos com fé e alegria. Vamos ficar em pé com o nosso cântico de entrada para receber a nossa equipe litúrgica e o presidente desta celebração, Padre Mário. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus que é Pai, a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nos voltemos para o Senhor, reconhecendo nossos pecados, nossa condição de pecadores. Com o nosso canto peçamos a Deus a misericórdia e o perdão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Perdoa, nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos diante do Senhor nossas intenções, pela alma de Paulo Santini, nos lembremos também de todos que nos pedem oração. Senhor, vossa incansável misericórdia purifique e proteja a vossa igreja, e porque sem vós ela não pode subsistir, governai-a constantemente com o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo Senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente, guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de tua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: "Por que rasgaste tuas vestes?" Que ele vinha a mim para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: "Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e a sua carne tornou-se semelhante a uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: "Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus vivo, e quando verei a face de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Aclamemos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o trecho da palavra de Deus que escutamos hoje nos mostra Jesus sendo rejeitado na sua terra, em Nazaré, né? E se cumprindo nele o provérbio, né? Que o santo de casa não faz milagre. O profeta só não é bem recebido ou só não é estimado em sua pátria, no lugar costumeiro do convívio, né? Sobretudo por causa de um pecado triste chamado pecado da inveja. Quando Jesus vai aqui e prega na sua terra, ele volta então, né? Jesus tinha saído, foi batizado nas águas do Rio Jordão e depois de um tempo Jesus volta tendo discípulos, inclusive, e volta para Nazaré. Nazaré era o fim do mundo, Nazaré era um vilarejo, não era nem uma cidade. E a palavra nazareno não era boa.
né? Se dizia, de Nazaré vem coisa boa. Então a fama de Nazaré não era boa. De Nazaré nunca tinha saído ninguém que fosse especial, por exemplo, né? Que tivesse alguma relevância. Em Nazaré, inclusive, muitas pessoas de nome, pessoa que queimou o nome, perdeu o nome e ia se refugiar, de vez em quando, em Nazaré, né? Porque em Nazaré a polícia não chega para pegar o sujeito que não paga pensão, é longe. Então, Nazaré era um lugarzinho complicado. E então, mas lá tem sua sinagoga, né? Jesus ali se criou, se formou, e eles viram Jesus sendo tal qual eles eram, né? Um rapazinho que vai crescendo, o pai dele é o dono da carpintaria, a mãe dele é a Dona Maria, ele é um de nós. Por muito tempo ele é um de nós. Ninguém conseguia ver e perceber, talvez de modo imediato, o que acontecia de verdade no passar do tempo, conforme Jesus cresce fisicamente, o que acontecia dentro do coração de Jesus, da personalidade, da maturidade de Jesus. E talvez também nem percebiam em Maria e José pessoas de uma virtude maior do que a média deles ali. Então eles passaram muito desapercebidos, né? E se tem uma coisa boa na vida é a gente passar desapercebido enquanto pode passar desapercebido, né? Tem hora que não tem como a gente passar desapercebido. Foi Jesus mesmo que disse, não se acende a lâmpada, né? Não se acende uma lamparina, uma luz para colocar debaixo da cama. E é impossível esconder a cidade construída sobre o monte. Mas em podendo passar desapercebido, é a melhor coisa do mundo, gente. Passar desapercebido. Sabe, não faça questão que as pessoas te notem, te percebam. Não seja oferecido, né, nesse sentido de me veja, me ame, me queira, né? As pessoas, tem gente que é tão infantil, tão imatura e, por óbvio, sem maturidade e sem virtude, as pessoas têm uma ansiedade por serem reconhecidas, né? Aí elas se doem porque a gente não intui quão valorosa ela é. Mas eu nunca nem tive ocasião de saber que você canta bem, eu nunca nem tive ocasião de saber que você tem essa capacidade, a gente não teve nem ocasião para isso. Pessoas invejosas, encruadinhas por dentro, né? É uma coisa, enfim. Mas podendo passar desapercebido é a melhor coisa que tem na vida, né? Mas chega uma hora que você não vai passar desapercebido. Chegou uma hora então que Jesus volta à sua cidade, e quando ele chega lá, a fama dele já tinha chegado antes que ele, né? Que o ser humano sabe fofocar, né? O dom maior da vida humana é fofocar, é falar dos outros. Está sabendo? Ficou sabendo o que aconteceu ontem? Falar e aumentar, né? Então, quando Jesus chega em Nazaré e ele vem com discípulos, a fama dele já estava ali e possivelmente era uma fama até um tanto quanto exagerada e irreal. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Mas, enfim, ele volta. E então, naquele sábado, naquele dia, é dado a ele a palavra, ele vai pregar a palavra de Deus, né? Ele vai anunciar a palavra de Deus. E aí Jesus é vítima do quê? Ele é vítima da inveja. Ele é vítima daquele sentimento por parte daquelas senhoras que estavam ali, e a grande maioria delas tinham filhos da idade de Jesus. Por que o filho de Maria e José e não o meu? Por quê? Então, é um pecado triste, a gente já vem meditando nele há alguns dias, né? na liturgia diária. O pecado da inveja. Satanás, Lúcifer, ele é invejoso por essência. Esse é o pecado luciferiano, o pecado diabólico, o pecado da inveja. São Beda, o venerável, comenta esse evangelho fazendo esse paralelo, né? Que isso é da nossa espiritualidade, enfim. Isso é uma depreensão teológica. Por que o diabo virou diabo? Veja, os anjos são espíritos puros, né? E os anjos foram colocados à prova por Deus. Deus criou todos os anjos bons, mas foi colocado aos anjos uma prova de amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é amor, e amor você não impõe, você não ameaça, você não compra. Amor você recebe de volta. Então Deus é amor, e por mais poderoso que Deus seja, Deus não nos obriga a amá-lo, a gente precisa optar por isso, né? Então os anjos foram provados em amar ou não amar a Deus. E capitaneados por Lúcifer, um bom tanto dos anjos de Deus optaram por não amar a Deus. E pelo contrário, se encheram de ódio contra Deus. Sobretudo, possivelmente, não é? Assim ensina a teologia, quando Deus revelou aos anjos o seu plano criador e salvífico, redentor, de criar o mundo e tudo que a gente conhece, e criar o ser humano e resgatá-lo para si. Veja, meus irmãos, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, vamos pensar que em algum momento da história nunca houve pecado, mesmo assim nós precisamos ser resgatados da nossa condição humana para viver em comunhão com Deus.
Então, quando os anjos têm notícia que Deus vai criar coisas e vai criar o ser humano abaixo dos anjos, mas Deus já está apaixonado pelo ser humano, Deus quer o ser humano em comunhão com Ele, Deus quer que o ser humano o veja face a face, coisa que os anjos não tinham, eles não tinham visto Deus face a face. Por quê? Porque quem vê Deus face a face não consegue simplesmente não amá-lo mais. Nós vamos ver Deus face a face um dia lá no céu na ressurreição, né? Mesmo agora a gente não vê, a gente vê com a distância da fé ali, encurtando a coisa para nós. Muito bem, quando isso é revelado, Lúcifer se enfurece de inveja. Como assim o ser humano abaixo de mim? Nós somos abaixo dos anjos, né? Como assim o ser humano abaixo de mim vai ver a Deus face a face que eu nunca vi? Por que o ser humano sim e eu não? E essa tristeza que gera ódio, que gera revolta, o nome disso é inveja. Então nós fomos invejados por Satanás já antes de existirmos. Existe sobre nós uma inveja maligna, né? Bom, e São Beda daí comentando isso, coloca aqui para nós, né? Que Jesus aqui é invejado, né? O povo, ao invejar Jesus, cumpre e atualiza Satanás. E assim como Satanás, lá no início da quaresma, não é isso? Na quarta-feira de cinzas, ele leva Jesus no alto do monte, na quarta-feira de cinzas não, no primeiro domingo, e fala para Jesus, por que você não pula lá para baixo? Satanás doidinho para ver Jesus rachar a cabeça lá embaixo nas pedras, né? Tem um salmo aí que diz que o anjo segura, mas Satanás queria mesmo era que Jesus se estabanasse lá para baixo. Hoje o que acontece nesse evangelho? Levam Jesus para o alto do precipício, querem jogar Jesus lá embaixo também, né? E aí, queridos, a inveja. Aquele povo na sinagoga está atualizando o pecado angelical. Por que esse e não o meu filho? E também os que tinham mais ou menos, talvez, a idade de Jesus, né? Por que você e não eu? E isso é inveja. A inveja é essa pergunta triste, amarga e doída dentro de nós. Por que ele é bonito e não eu? Por que ele é assim e não eu? E o invejoso luta contra Deus. Quem é que faz esses desígnios da história? Deus. É Deus quem faz esses desígnios da história. É Deus quem faz as pessoas terem o tamanho que têm, não é? 1 Crônicas, capítulo 29, o rei Davi vai dizer na sua última oração sobre a terra: Senhor, em tuas mãos tudo se firma, tudo se cresce. Em tuas mãos e sob o teu poder estar, fazer grande a quem o Senhor quiser fazer grande. Portanto, o invejoso ele está lutando contra Deus, né? Nenhum de nós um dia pré-existiu, conversou com Deus e falou assim: não, desculpa, Senhor, eu não vou nascer daquela Dona Maria, não. Não vou. Não, imagina. Tá, e ele o Senhor vai mandar para ser filho do fulano, dono de metade das terras do Piquiri. E eu, filho do pedreiro. Mas de jeito nenhum, não vou, não quero, não. Não existiu isso, existiu isso. Né? Existiu esse momento onde você falou assim: não, se não for eu nascer baixinho, gordinho, para ficar careca aos 40? Não, sério. Se eu tiver com ele, mas isso não é conversa, não é negócio para mim. Não existiu isso. E o que nasceu grandão, ricão e cabeludo também não escolheu. Deus, no seu amor, dispôs a vida para cada um de nós como dom, como presente. Não é assim? E o invejoso, ele está lutando contra Deus. Jesus aqui é vítima, então, da inveja. E a inveja também vem de um sentimento abobado e iludido, o invejoso tem, né? De que ele é grande, de que ele está sendo injustiçado e de que ele é merecedor de mais do que ele tem. E aí, esse tipo de gente, a gente encontra aqui em Naamã o sírio, primeira leitura de hoje. A leitura bonita, Jesus inclusive vai elogiá-lo no Evangelho, muitos séculos depois Jesus retoma esse Naamã aqui no Evangelho. Quantos leprosos, só Naamã o sírio foi curado porque teve fé. Mas veja, meus irmãos, uma coisa é ter fé, outra coisa é ser santo, né? Não se é santo sem ter fé, mas só com fé não se faz a santidade. Naamã tinha fé, sim ou não? Mas o caboquinho mala sem alça também, hein? Nossa Senhora, o hominho dodói. Foi salvo por um empregado seu que falou assim: Senhor, desemburra essa cara. O homem não mandou você fazer um negócio fácil. Se ele tivesse, a gente veio aqui achando que ele ia pedir coisa difícil. Se ele tivesse pedido coisa difícil, o senhor não ia fazer? Eu ia.
Então, desemburra essa cara na mãe, entra nessa água aí, velho. Nossa, que cara é chato. Fala para quem está do seu lado, o Pai está falando de você. Eu admiro tanto a sua fé. Mas como você é chato. Como você se fere. E vamos à história então de Naamã, o malinha sem alça, né? Menino bom, tinha fé, mas era uma malinha sem alça. E olha só como a história de Naamã está sendo pontuada, precisa ser pontuada, por um tanto de humildade. O milagre aconteceu na vida de Naamã, sim ou não? Graças a uma empregada doméstica, graças a um subordinado dele. 2 pessoas sem nome, 2 pessoas muito simples, 2 pessoas mais pobres do que ele. Não fosse esses 2 aqui na história, a fé de Naamã não tinha acontecido. Então ele se descobre com lepra. Diz que ele é um homem querido, né? Naamã era general, general do exército do rei da Síria, homem muito estimado, considerado pelo rei, pelo seu senhor, porque foi por meio de Naamã que Deus concedeu vitória aos arameus. Coisa linda. E ele tem uma qualidade, ele é valente. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. E aqui está, meus irmãos, todos nós temos um porém na vida, né? Todos nós temos um mas. Todos nós temos uma ferida, todos nós temos uma derrota, cada um de nós tem uma cruz. Mas esse homem, valente guerreiro, general queridinho do rei, era leproso. Cada um de nós tem um perrengue na vida. Cada um de nós tem uma história triste para contar. A terra não é céu, não é isso? E até mesmo um valente guerreiro tem lá a sua lepra. Bom, vai começar o processo do milagre na vida dele aqui. Um bando de arameus tinha saído da Síria e tinha levado cativo uma moça, ou seja, escravizaram uma mocinha de Israel, do povo de Deus. Agora ela está lá vendida como escrava e ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela é empregada doméstica, ela é a faxineira da casa e escrava, ela não ganha salário, ela é escrava. E essa moça está num país estrangeiro, vendida como escrava, ela está sem pai, ela está sem mãe, mas essa mulher tem a fé dentro do coração dela, ela é uma mulher resolvida com Deus, né? Ela percebe ali, começa a correr a notícia então dentro da casa dela, que o patrão, o seu Naamã, doutor Naamã, está com lepra, e lepra era uma tragédia naquela época, né? Lepra vai dar em morte, e ela então diz para sua senhora, para sua patroa, olha que corajosa ela foi, porque a fé lança fora o medo. Nós vamos resolver. Você precisa resolver isso aí na sua vida. Ou você tem fé ou você tem medo. Não, a gente tem fé, mas tem medo. Não. Ou você tem um ou você tem outro. Ou eu tenho um ou eu tenho outro. As duas coisas não dá. No mesmo corpo não cabe. É água e óleo. Essa mocinha, escrava, ela não vale nada. Ela pode ser morta, pá, só se der na teia, mata. Ela chega na patroa e a patroa nem perguntou. Ela que se oferece, pega e manda essa. Ai, se o doutor Naamã se apresentasse lá para o profeta que mora na minha terra, lá para as bandas da Samaria, sem dúvida ele o livraria e curaria dessa lepra aí que ele padece. E continuou lá, tirando o pozinho das coisas, só jogou no ar. Né? Porque também você não pode impor a fé no outro. Aí é a patroa que vê se a dona Maria, chinelinho de dedo, tem razão ou não. E aí ela foi e contou para o Naamã, falou, amor, diz que tem um homem lá, ó, é da terra dessa moça, ela é uma menina boa, acho que você podia ir lá, né, visitar esse homem aí, o tal do profeta, diz que tem um profeta na Samaria. Aí Naamã foi então informar o seu rei, ele precisa pedir autorização, né, é dia útil, ele tem que pegar atestado, alguma coisa para ir lá na Samaria e voltar, vai ficar uns 10 dias fora de casa, aí tem que trabalhar, né, aí ele foi pedir para o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isso e isso. O rei Arã, junto com o Naamã, então, fez o quê? Pegou e escreveu uma carta ao rei de Israel, e ainda mandou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. 6.000 ciclos de ouro são 6.000 moedinhas que davam 6 quilos de ouro. E 10 mudas de roupa, porque naquele tempo ter mais de uma roupa era coisa difícil, né? Uma roupa era para tudo, para o resto da vida. O povo devia ser um povo fedido também, né? Nossa Senhora, por isso que tinha tanta lepra, tanto problema de pele, imagina. É, meu filho, de segunda a segunda, o mesmo sacolão. Nossa Senhora. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia, quando receberes esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. A moça não falou, na minha terra tem um rei que cura lepra.
Na minha terra tem um homem, tem um profeta, tem um servo de Deus que cura lepra. Naamã, você escutou direito o que a menina falou? A gente não escuta direito as coisas. Foi dito clarinho, lá tem um profeta, um homem de Deus que cura lepra. O Naamã, As pessoas não escutam mais as coisas, né? É impressionante, você tem que falar 10 vezes. Ele vai lá, conversa com o rei dele e eles fazem uma carta para o rei, ainda manda dinheiro. Percebe? Porque se tem alguém lá que pode me curar, eu sou general do rei, é outro rei, né? Não, não é outro rei. Vai ser o Eliseu. O Eliseu não tinha um gato para puxar pelo rabo, gente. E aí ele vai, encontra com o rei de Israel. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou as vestes, ficou assustado. Sou porventura Deus, rapazinho, que tem poder sobre a vida e a morte? Como é que eu vou curar um homem de lepra? Eu estou achando que você veio aqui com essa história para arrumar um argumento contra mim, para printar nossa conversa no celular, jogar para os outros. Eu não sei que história louca é essa. Eu nunca curei ninguém nem de gripe, eu vou curar de lepra. Eu não sei fazer isso não. Como não sabeis fazer? És o rei. O golpe está aí, cai quem quer. O ser humano ele é fútil. De onde você tirou, Naamã, que esse homem cura a lepra? Ah, não sei, olha a roupa dele, olha o sobrenome dele, olha o patrimônio dele. O ser humano é bobo, é engambelável, não é assim? Nem tudo que reluz é ouro, né? Mas veja, essas nossas futilidades, foi dito muito claro, tem um profeta lá, tem um homem de Deus lá. De onde é que você depurou, depreendeu, então é o rei? Não, é alguém que não é esse rei aí, esse rei não faz nada. Por que esse rei? Né? E aí então, quando Eliseu, o homem de Deus, soube disso, que o rei de Israel havia rasgado as vestes, estava pronto para a guerra com o outro rei, porque achou muito esquisita essa história, Eliseu então disse, mas por que você está bravo assim, rei? Manda vir a mim. Porque nem o rei também acreditava no Eliseu, né? De vez de falar, o menininho, não sou eu não, é o Eliseu, ó. É ali na pracinha da igreja, não é comigo isso aqui. Também não falou nada do Eliseu, ninguém dava nada no Eliseu. Nem o Naamã, nem ninguém, nem o próprio rei do Eliseu dava nada no Eliseu. Aí vai achar então o Eliseu. E aí então o Eliseu está na casa dele, chega o homem lá, bate na porta, né? Veio lá com os ouros, as roupas lá, poderosão lá, o Naamã. Menino bom, ele tem fé, mas ele é uma mala. E aí Eliseu falou, o que é que ele tem? É lepra? Ah não, isso é bobeira. Mas está uma correria hoje, viu? Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão ali, no riozinho, no corguinho lá, que eu vou cuidar de outros assuntos aqui, que essa semana ele não marcou horário, não tem tempo para ele não. Manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Aí vem a notícia, ó, o Eliseu está ocupado, mas ele diz para você assim, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que você ficará curado, tua carne ficará curada e você ficará limpo. Ah, o Eliseu é um menino bom, o Naamã é um menino bom, sim ou não? Ele tem fé, sim ou não? Mas ele é uma mala. Naamã irritado. Agora ele magoou. Vixe, que a gente vai lá, nem olha na cara da gente. Eu mesmo comum com a fulana. Se é pecado, o senhor me perdoe, padre. Não, é pecado. E para eu te perdoar, você precisa estar arrependida. Vai, me conta. Vamos ver se eu vou te perdoar, né? As pessoas engraçadas falam assim, ô padre, se for pecado, o senhor me perdoe. Depende. Você está arrependido? Se não, nem que eu queira. Eu acho muito estranho a pessoa dando a comunhão, nem olha na cara da gente, sabe? A gente está ali de coração aberto, custa fazer o corpo de Cristo e olhar para a gente. Dá para acreditar nessas coisas? Dá, tem que acreditar, né? Gente, os padres por aí sofrem muito. Quando eu escuto esse tipo de história nas paróquias por onde eu vou, porque no Piquiri não tem, né, dessas coisas. Só o bom Deus, eu quero morrer aqui. Mas por aí o povo é muito chato, sabe? Muito ferível, é uma coisa assim, onde já se viu da Eucaristia não olhar na cara da gente. Dá vontade de falar para os meninos, quando você for da Eucaristia, não dá Eucaristia não, de vez em você falar o corpo de Cristo, você fala assim, o corpo de eu mesmo, morde aqui minha mão, morde, comunga minha mão, miserável. Naamã ficou irritado, ele queria atenção, ele queria ser curado da lepra, sim ou não? Mas ele também queria atenção. É ou não é verdade? A gente quer vir na igreja rezar para Deus, sim ou não?
mas a gente também quer atenção. Sim ou não? Hã? A gente quer ser santo, fazer as coisas tudo certo, sim ou não? Mas a gente também quer que o padre veja. É na verdade? É, claro, velho. Complicado, né? E ele ficou irritadíssimo. E aqui, ó, ele é um menino bom, ele tem fé, mas ele é uma malinha. Irritado, virou as costas e foi embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé, ó aqui, você que pensava, ele criou uma cena na cabeça dele, ele nunca tinha visto um profeta, ele nunca tinha recebido uma oração de cura, mas ele acha que deve ser assim, ó. Cuidado com as coisas que você imagina na sua cabeça. Você nem sabe as coisas, por que você imagina tanto? Eu imaginava que ele sairia para me receber, e que de pé, Deus Todo-Poderoso, com voz grossa, invocaria o Senhor Deus. O que mais ele imaginava? E que ele tocaria com a sua mão o lugar da lepra. Dá para acreditar num maluco desse, gente? Qual era a crença que se tinha até então sobre lepra? Que lepra era transmissível. Por isso que o leproso ficava excluído. Naamã, me diga uma coisa, meu anjo, meu amor, meu querido. Quem tinha até então tocado na sua lepra? Nem a tua mulher tinha tocado na sua lepra. Naamã ia tomar banho, você acha que a mulher dele dava banho nele? Na lepra? Ela estava dizendo, pega a toalha, pega a toalha. Ela nem olhava para ele. Ninguém relava em lepra. Mas ele fantasiou na cabeça dele, tudo isso aqui, tudo fantasia da cabeça dele. Filho, filha, fantasia menos, metade. 80% do seu sofrimento são pura coisa da sua cabeça. Pura coisa da sua cabeça. A gente fantasia o outro, a gente fantasia as coisas. Você não sabe, vai desarmado. Você entende de profeta? Você entende de cura? Você entende do Deus de Deus? Você não entende nada. E ele está bravo porque não é como ele imaginou que fosse. Mas, gente, se tem uma coisa que não é do jeito que a gente imagina que vai ser, é a vida. A vida não é do jeito que você imagina que vai ser. E ele é uma mala sem alça. De onde é que ele tirou que o homem de Deus ia botar a mão na lepra? Não se bota a mão em lepra, querido. Ele está ofendido. E que colocando a mão no lugar da lepra, eu ficaria curado. Ele é um amor de pessoa, ele tem fé, mas ele é uma mala. Pior a coisa agora. Será? E ele continua, né? Porque está irritado, né? Então ele tem que falar, ele tem que falar. E eu fico imaginando os empregados dele olhando, baixando a cabeça, falando assim, minha Nossa Senhora, mas é burro como for, né? Jesus, será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores que esse corguinho aqui chamado Jordão? Não, imagina, é uma mala, ele é um ser humano ferível, ele é vaidoso, ele tem uma presunção dentro dele, ele tem fé, ele foi lá, ele acolheu o conselho da menina, da empregada, mas ele tem outras coisas além da lepra, né? Muito presunçoso, muito fantasioso, muito ferível, muito magoadinho, muito escandalizado. Meu irmão, aprenda a pressupor o bem das pessoas. Pelo amor de Deus, dá um desconto, cara. Ele não consegue por um segundo pensar assim, nossa, eu também vim sem avisar. Nossa, ele deve estar corrido. Nossa, então não precisa tudo isso para curar uma lepra? Não precisa ficar de pé, falar alto, é só mergulhar no rio? Então mergulhar no rio. Não, ele não consegue pressupor o bem do outro, porque ele é uma casca de ferida, igualzinho você. Não consegue pressupor o bem do outro. Eu sempre conto aqui, isso me ajudou demais. Da pessoa que, uma vez confessando os pecados, confessou esse aqui, padre, eu quero confessar também que eu estava falando muito mal de determinada pessoa, porque há um tempo atrás eu achei que meio que passou por cima de mim sem me cumprimentar, sem coisa assim, e eu fiquei muito magoado com isso, não sei o quê. E aí, passado, sei lá, uns 15, 20 dias, de novo, encontrou com a pessoa veio todo gentil, oi, tudo bem? Eu falei assim, ai, menino, não estou acostumando com esses óculos. De vez em quando ainda saio, esqueço esses dias lá nos inícios, vai que dá dor de cabeça, eu devo ter passado em cima de um monte de gente, nem visto, porque eu estou seguindo, não sei o que, a pessoa caiu a ficha. Ela está sem o óculos. Mas ela sempre conheceu a pessoa como alguém que não usa óculos. Então, quando alguém passar na rua e não te olhar, você fala assim, numa dessa começou a usar óculos ontem, eu não estou sabendo, e esqueceu. Pressuponha o bem até os 48 do segundo tempo.
Até os 48 do segundo tempo, pressupõe o bem do outro. Estica essa corda e não, nós somos muito rápidos. Nossa, passa em cima, nem cumprimento. Isso me ajudou demais, porque que história improvável. Você concorda comigo, sim ou não? É uma história bastante improvável. Realmente, 99% das pessoas que passam em cima de você sem te cumprimentar, elas te viram mesmo. Mas tem 1% de que vai que ela está usando, vai que não viu, vai que não percebeu, vai que não sei. Vai que não sei. Vai que está com dor de barriga, né? Uma dessa passou assim tão apressado, não é porque está se achando, só porque emagreceu, não. Às vezes está trancando aqui, está com desentidade, precisa achar um banheiro. Pressuponha o bem. Ele não pressupõe o bem de nada, ele só é magoável. E, gente, a coisa mais difícil do mundo é você conviver com um ser humaninho magoável. Nossa Senhora Aparecida. É insuportável isso aqui. Pressupõe o bem, Naamã. Não basta você ter fé, cara, isso é muito chato. Aí, de novo, ó, precisa se abrir a humildade. Deu meia volta e já estava indo embora. Indignado, pisando duro. Nossa, ele ia chegar em casa, ele ia acabar com Israel, Jordão, Eliseu. Nossa Senhora. E nunca mais também ele ia voltar, porque eu carrego, sabe, padre? A gente vai lá, sabe? Assim, criou um bloqueio. Eu tenho um bloqueio. Meu irmão, tem coisa mais feia, é o ser humano que fala assim, é porque eu tenho um bloqueio. Só você acha bonito os teus bloqueios. E geralmente quem tem um bloqueio, ele acha aquilo a coisa mais linda, mais importante, e ele quer que as pessoas também sintam a dor de ter um bloqueio. Eu só acho que você é criança mesmo. Eu só acho que você não tem mais idade para ter bloqueio. Cresce, filho. Mas seus servos aproximaram-se dele. Naamã tem suas qualidades também, ninguém tem só defeito, não é verdade? Está com lepra, coitado, né? Se aproximaram e disseram, Senhor, se o profeta mandasse fazer coisa difícil, você não teria feito? Você não veio pronto para qualquer coisa? A gente nem conhecia o homem. Se ele tivesse mandado fazer coisa difícil, o senhor não tinha feito? Tinha feito. Quanto mais agora, Senhor, que ele falou, lava-te 7 vezes aqui no riozinho que está aqui do lado, nem é fundo. E fica limpo. Se o senhor veio pronto para fazer o difícil, por que se dói de fazer o fácil? Só mergulha aí, Naamã. Ô, Naamã. Ô, pensa, Naamã. Calcula, Naamã. Padre, se eu marcar um horário para minha mulher vir aqui, o senhor não dá uns conselhos para ela? Mas a sua mulher não quer conselho meu. A sua mulher quer que o senhor marque um psicólogo, que o senhor pare de beber cervejinha todo dia, porque o senhor está diabético, está gordo, vamos cortar essa cerveja, né? A sua mulher quer que o senhor faça um acampamento, a sua mulher não quer um horário comigo. Não, porque perder a família, a gente não casa para separar, e aí é complicado, porque assim... Só marca o médico. O senhor não pode mais tomar cerveja, porque o senhor está gordo, diabético, o senhor é cardíaco e vai morrer. É muito mais fácil a história aqui, as pessoas não aceitam o que é fácil. Nós estamos no mundo do gourmetizado, já reparou? Está tudo ficando gourmetizado, não é isso? As palavras estão mudando, não é isso? As palavras estão mudando, até para comida, para tudo. As coisas vão ganhando palavra chique. É a mesma coisa de sempre, só que aí dobra o preço, né? É a mesma coisa de sempre. Vai mudando o nome das coisas, né? Esses dias até eu vi um vídeo de humor, da pessoa falando assim, gente, a gente tinha que colocar uma lei em restaurante de ser obrigatório no cardápio ter a foto da comida. Reparou que em muitos lugares já não tem mais a foto? Aí vem aquele nome, né? Não sei o que, da pastrana ao molho, que é traduzindo, é um arroz branco, com uma carne e vem aquele molho em cima, assim. E vai ter 3 folhinhas de coisa, assim. Aí, mas ganha um nome. Aquilo vai ganhando nome, as coisas vão ganhando nome, né? Ela é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é 3 linhas de prato, assim. Mas tivesse uma foto, você ia ver. É um tanto de arroz, é um ovo de gema mole, não é isso? Com uma batata, não sei, gratinada. É isso que é o prato que você vai comprar. E vem 2 rodelas de tomate, mas aqui precisa ter um nome, precisa ficar gourmetizado, que fala. Aí tudo vai ficando gourmetizado, tudo vira uma experiência, né? Olha o Naamã querendo gourmetizar a cura. E espiritualmente tem gente querendo gourmetizar a cura e a conversão. Fala para uma pessoa que a vida dela tem jeito. Claro que tem jeito.
Não precisa fazer constelação familiar, lá não sei em que cidade, pagar não sei quanto, não precisa fazer uma terapia, não sei de que jeito, não sei de que forma, não precisa nada disso. Você faz um exame de consciência, se confessa direito, não mente para o padre. Vai dormir mais cedo, começa a acordar mais cedo, comece na missa. De quinta-feira tem adoração. Não é você que reclama que está gordo? Vem na hora do almoço, já que sua vida é corrida, você aproveita e faz um jejum. Fica ali meia hora no Santíssimo. Propõe para as pessoas comer arroz, feijão, um bife, um tomate, para você ver, elas não querem. Tem que gourmetizar, espiritualmente também. Naamã, o homem pediu coisa simples, Naamã. Mas a gente não acredita que no simples tem cura. Como também não percebe que no simples é que a vida se perde muitas vezes. É porque fizeram macumba para mim, é porque é inveja sobre a minha casa. Não, não é não, tem nada disso aí, para. É coisa simples que está acontecendo na sua casa. É um homem preguiçoso, mimizento, casado com uma histérica maluca e todo mundo olhando para a tela do celular. É só isso aí que tem na sua casa. Ninguém fez macumba para ninguém, para. Não, porque eu sinto assim, padre, que existe uma inveja sobre mim. Não, não existe inveja sobre você. Você é uma pessoa altamente produtiva, você é uma pessoa com 1000 qualidades, mas você é meio cavalo de vez em quando. No lido pessoal com as pessoas, todo mundo sai de você chorando. Ninguém tem inveja de você. Para! Naamã, é simples, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. E aqui tem uma prefiguração da água do batismo, né? E dos 7 sacramentos da igreja. Mergulha na fé, Naamã. Ah, mas e o farfar? Então vai para o farfar também. Me ajuda a fazer homilia e terminar ela. Fala para quem você não vai para o farfar também. Você quer, vai para o farfar. Vai para o farfar que te carregue também. Ah, que coisa chata. Reza um terço, vira um católico normal, se humaniza um pouquinho, aceita fazer uma terapia, 4 meses de psicólogo, você ajeitava a tua vida assim, para sempre. Mas, e já falei aqui para as irmãs, sempre que você ouvir alguém no Piquiri falando mal de psicólogo A, psicólogo B, dá 80% de desconto porque você está ouvindo. 80%. Eu não confio muito em quem está no 4º, 5º psicólogo, não. Eu já acho que não tem mais remédio. E não é porque o teu caso é incurável, não. É porque não é humilde. Aí senta na frente do psicólogo e fica. Mas ela é de igreja. Mas eu não sei. Mas ele fala isso. E o filho dele também. Mas você veio para ser curado ou veio para me avaliar? Então vai por farfar que te carregue. Eu preciso terminar a sua homilia. Fala para quem está falando. Vai por farfar que te carregue. Eu não estou com paciência para você. Essas dores interiores que a gente tem, gente. Quantas crianças aí, é muito da nossa geração hoje, né? Do nosso tempo. Muito mais caso de autismo e outras coisas. E de algum tipo de condição própria, né? Da interação com o mundo. Quantos pais, quantas mães, assim, todo mundo, até quem é meio bobo, já viu que essa criança não é normal. Menos o pai e a mãe. Quantos anos para levar num médico? Aí leva no médico, desconfia do diagnóstico. Eu não sei, padre, eu não senti no coração que a doutora estava certa. Achei ela meia seca. Mas você foi comer mel ou você foi numa profissional do cérebro? Jesus! A mulher é formada nisso, ela vive disso, ela é podre de rico com isso, é 4 meses para falar com ela, ela bateu o olho no teu filho e falou, o teu menino tem esse problema, esse problema. Eu não sei, sabe, ela é uma pessoa meio áspera. A pessoa fala problema, dificuldade, e ela está discutindo com a neuro dos coisas. Fala para quem está do seu lado, vai por farfar que te olho. Mergulha, afoga no farfar também. E as pessoas ficando para trás na vida, porque tem uma coisa dentro do peito chamada mágoa, porque tem uma coisa no peito chamada me feriu, achei que a doutora foi meia seca. É difícil, gente. Aí você escuta, reza junto, você já foi no médico? Eu fui, mas eu achei ele meio seco. Senhor, só faz o que o homem mandou, pula no rio. Fala comigo, ele era um menino bom. Fala, ele era um menino bom. Ele tinha fé. Meio mala. Dodói. Mas deu o braço a torcer, graças a Deus. Pulou na água. Não sei se com fé ou sem fé, ou foi a fé dos amigos dele. E ficou purificado. E disse, agora estou convencido. Não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Que coisa linda. Porque se permitiu
dá o braço a torcer para o homem de Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a quaresma nada mais é que um Rio Jordão de 40 mergulhos, né? Mas tem gente que prefere Abana e Farfar, né? A quaresma é o nosso Rio Jordão, nossa paróquia é o nosso Jordão. Tem farfares por aí. Sua casa é o rio da sua cura. Tem farfares por aí. A vida, tal como ela é para você, é o teu Jordão. Para a gente se lavar, não para se afogar, né? Mas a gente parece que vive e quer viver numa nostalgia, como é que é o nome aqui? Do Abana e do Farfar. E a gente desperdiça a graça. Deus não age. Porque em nós, como no Naamã, junto com todas as outras lutas que a gente possa ter, no caso dele, a lepra, tem um sentimento de grandeza, que eu não posso mais fazer, né? Sentar, abrir uma Bíblia, pegar um caderno, que saudade que eu tenho disso, só ouvir. Só ouvir. E se é de Deus, nem precisa ser um pregador muito farfar, nem Abana. Eu me esbaldo com qualquer Jordãozinho que começar a falar de Jesus na minha frente, eu planto bananeira no Espírito. Mas daí eu fiquei pensando, comigo, com os meus botões, né? Será que quem pensa assim ainda gosta de ouvir? Ou se sente muito farfar? Está muito Abana demais. Gente, o Jordão, em coisas tão possíveis e corriqueiras da fé, tal como ela é, tem tanto poder de Deus para nós. Naamã, mergulha, Naamã, só mergulha, feio. Calor desse que está, pula no rio. Sorte que pulou, sorte que finalmente conseguiu então ser humilde, diferente do povo lá da sinagoga. Então Jesus viu que a pregação dele não ia dar em nada, diz ali que ele não fez milagre nenhum, porque povo chato desse. E aí então Jesus fala, vocês estão me lembrando duas histórias que tem na Bíblia. Você fala, qual? Daí Jesus mandou, né? No tempo de Elias, quantas viúvas não tinham morrendo de fome? Lembra que Elias vai a Sarepta, encontra a viúva, não, calma, não vai acabar nem a tua farinha, nem o óleo, vai dar certo, e deu certo. Quantas viúvas não tinham? No entanto, só a viúva de Sarepta, Sidônia, que já era fora do território santo, é que pôde ser beneficiada por Elias, conseguiu ser dócil a Elias. As outras viúvas tinham fome, mas eram chatas demais. E aí Jesus retoma o Eliseu, né? No tempo do Eliseu, aquele surto lá de lepra, muita gente morrendo de lepra, ele podia ter curado muito, só conseguiu curar Naamã, o sírio. E aí, quando ouviram essas palavras, ficaram furiosos, expulsaram Jesus, porque entenderam, ele está falando de nós, né? Quando ouviram essas palavras, ficaram furiosos, porque ele está falando de nós. Está achando que eu sou viúva? Está achando que eu sou leproso? Está se achando maior que o Elias? E Jesus respondeu, eu sou maior que o Elias, maior que o Eliseu, e você é igual a viúva. É isso aí mesmo que tem para hoje. E ficaram furiosos e quiseram lançar Jesus lá embaixo. E se perderam na inveja que sentiram do filho do carpinteiro. E aqui, meus irmãos, para terminar, a gente às vezes desperdiça muito tempo na vida, sabia? Muito tempo na vida. Você sabe que um dos pecados da vida é desperdiçar tempo, né? Porque tempo é a única coisa que não volta e que a gente não compra de volta, não é isso? Se algo quebrar, você compra novo. Se você ficar doente, toma um remédio, cura. Mas e tempo? O tempo que passou, né? Já foi, né? E aí, meus irmãos, naqueles 30 anos em Nazaré, muita coisa aconteceu em Jesus, dentro de Jesus. E naqueles 30 anos de Nazaré, nada aconteceu na vida de muita gente. Os amiguinhos de Jesus, eles foram tudo para catequese junto com Jesus, fizeram a primeira coisa, tudo junto com Jesus. Agora um monte de rapazão com 30 anos, Jesus voando como águia, e os amigos dele, ciscando igual galinha. 30 anos depois, não aprenderam nada, não cresceram nada, não desenvolveram nada, o desperdício do tempo. Aí fica com inveja do outro. Se a gente souber aproveitar bem o tempo da vida, se a gente souber corresponder a Deus e à vida, parar de perder tempo, a gente pode ir tão longe. Jesus, aos 30 anos, humanamente falando, o homem era uma águia, sem falar que era Deus e tudo mais. Aos 30 anos, lá em Nazaré, Jesus conseguiu, em Nazaré, evoluir tanto, e os outros nada. O desperdício do tempo, meus irmãos, em Nazaré, no Jordão, a gente pode ir tão longe, a gente pode crescer tanto dentro de nós mesmos. O que a gente tem feito da nossa vida? São José de novo, gente.
2026 de novo, daqui a pouco é Páscoa de novo, e a vida vai passando, e a vida vai passando. E tudo aquilo que a gente diz, porque o meu sonho era, você nunca fez nada em favor desse sonho que você diz que sonha. Porque eu sofro tanto em ser assim, ou ser assado, e vai para não sei quantos anos que você diz que sofre de ser assim, mas você também não faz nada para resolver isso. E a vida vai passando, e aí o outro voa, igual águia, e eu fico aqui ciscando, igual galinha. E Deus não tem culpa. Deus é generoso com todos nós, meus queridos. Com todos nós. E vou dizer, tem gente aí se saindo na vida melhor do que a gente, e a gente pode achar que é porque eles receberam mais, e nem sempre, viu? Tem gente se saindo melhor na vida do que nós, com muito menos do que nós. O povo não fala que a gente tem que aprender a fazer de um limão uma limonada? Aí você vê a pessoa tomando uma limonada e acha que ela tem um pé de limão. Nada. Às vezes foi com um limãozinho só que ela está dando esse show na vida aí, ó, levando as coisas para frente. A gente tem essa mania de achar que todo mundo que está melhor do que nós, espiritualmente, qualquer coisa, parece que a pessoa ela foi mais agraciada, parece que ela recebeu mais, e nem sempre é isso. Às vezes a pessoa recebeu foi só um limão mesmo. Às vezes a pessoa recebeu foi só uma oportunidade mesmo. Às vezes o que a pessoa tinha era só um Jordãozinho mesmo. Mas se a gente não perde tempo, se a gente para de invejar e se a gente se volta para Deus, muita coisa maravilhosa a gente pode colher disso que somos aqui e agora. Se eu precisasse de mais do que tenho, Deus tinha me dado mais do que tenho. Eu só preciso é do que tenho mesmo. E Jesus foi onde foi, e eles ficaram lá. E aí Jesus foi rejeitado. E rejeição é um sentimento triste. Não é gostoso a gente perceber que a pessoa olha torto para nós, que a pessoa não vai com a nossa cara. Dói, não dói? O que Jesus fez? Jesus, querendo lançá-lo do precipício, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Continuar o caminho. Faz parte da vida não ser amado por todos. Faz parte da vida ser mal interpretado. Faz parte da vida não caber. Faz parte da vida eu querer tão bem a você e você não gostar de mim, eu nem sei explicar porquê. Faz parte da vida. A gente segue em frente. Vamos ficar em pé? Convida aí o Sírio aí do seu lado, aí o Naamã. Fala para essa pessoa, farfar. Tem farfar nada não. Vamos erguer os nossos braços e não precisa ir no farfar, é aqui mesmo. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã que é para nós o Rio Jordão, nessa manhã que é para nós a carpintaria de Nazaré. Vem, Espírito de Deus, socorre-nos, ajuda-nos. E nós queremos pedir hoje, Espírito Santo, a graça da humildade, da confiança. Muitos de nós, Espírito Santo, somos muito desconfiados. Muitos de nós somos muito bloqueados. Espírito Santo de Deus, abre-nos, faz-nos humildes. Muitos de nós, Espírito Santo, estamos atrasados na vida e com assuntos porque não somos humildes. Espírito, dai-nos a humildade que Naamã foi conquistando. E enquanto ele ia sendo curado da lepra, naqueles dias de sofrimento por causa da lepra, Naamã, Senhor, foi aprendendo a ser humilde e dócil. Senhor, eu quero aprender isso também. Senhor, enquanto o Senhor não manifesta, não realiza e não opera na minha vida as coisas que eu mais peço, vai fazendo em mim, Senhor, a docilidade, a humildade. Apresente a Deus agora, você que está em casa também rezando conosco, apresente a Deus agora suas preces, suas súplicas, suas urgências, sua lepra, seu impossível. Confiemos em Deus, meus irmãos, mas peçamos também, Senhor, enquanto isso tudo vai sendo feito e curado, vai me mudando. Senhor, enquanto tudo isso vai sendo feito e curado, vai me santificando. Senhor, enquanto tudo isso vai sendo feito e curado, vai tirando de mim as coisas negativas de Naamã, para que fique a fé, a humildade. Espírito Santo, dai-nos humildade e fé para mergulhar na água do Jordão, que me é possível. Espírito Santo, dai-me humildade e fé para não fazer pouco caso do Jordão, que me é possível, dos sacramentos da igreja, das coisas pequenas do meu dia a dia, onde o Senhor está e age para abençoar e curar, e que tantas vezes eu desperdiço, Senhor. Senhor, vai tirando do meu coração as minhas fantasias e da minha mente. Coloca a mão assim na sua cabeça. Senhor, quantas coisas dentro de mim hoje estão debaixo de raiva, mágoa, desilusão, porque eu imaginava que, como Naamã imaginava. Senhor, purifica a minha cabeça. Muitos de nós, Senhor, somos muito fantasiosos.
Muitos de nós, Senhor, somos até ingênuos e por isso carregamos tantas coisas negativas dentro de nós, tantas feridas. Senhor, tira essas coisas que eu fantasio demais, dai-me a graça simplesmente de acolher as coisas e as pessoas e os fatos como são, sem fantasia. Dai-me a graça, Senhor, de mais prontidão, de mais rapidez em assimilar o que não é como eu imaginei e acolher como é. Você, filho, filha, que está dentro de um sentimento de revolta, porque a tua cabeça imaginou que seria diferente. Vai pedindo agora para o Espírito Santo libertar a tua mente dessa revolta, o teu coração dessa revolta. Já é hora de entender o Jordão, acolher o Jordão, sair desse tempo de revolta, de amargura. Pessoas que estão atrasadas nas revoltas, nas reclamações, nas lamentações. Naamã, não é Farfar, é aqui no Jordão, aceita isso. Você que precisa aceitar pessoas, aceitar coisas, você que precisa aceitar fatos, você que teima em dizer e às vezes até se orgulha de dizer, eu não aceito, liberta, Espírito Santo. Dá-nos um coração doce, um coração humilde, porque eu creio, Senhor, naquilo que é diferente do que eu quero, diferente do que eu espero. O Senhor também age, o Senhor também acontece, o Senhor também se manifesta. Vamos colocar a mão no nosso coração e nós queremos pedir, Espírito Santo, esse entendimento de que o nosso coração é o nosso próprio Rio Jordão. Ajuda-me, Senhor, a mergulhar na minha própria história e te encontrar e saber que o Senhor está no Jordão. O Senhor está naquilo que não é Farfar nem Abana. O Senhor está comigo. Que o Senhor está comigo na lepra que eu carrego, na lepra que ainda tenho. O Senhor está comigo. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado por não nos abandonar. E nós queremos pedir, Jesus, a graça de seguir o nosso caminho, como o Senhor fez aquele dia em que o Senhor foi desprezado, zombado. Eu preciso seguir o meu caminho. Vai orando agora, vai pedindo ao Espírito Santo a graça de você prosseguir com a sua vida, de você ir em frente, de você seguir o seu caminho. Jesus não ficou mendigando o afeto daquela sinagoga. Jesus não ficou mendigando a aceitação daquelas pessoas. Jesus seguiu o seu caminho. Vai pedindo essa graça de você seguir o seu caminho nessa segunda-feira, nessa semana, na vida que nos resta pela frente. Seguir meu caminho, seguir minha estrada, seguir meu chamado, seguir aquilo que Deus me confiou, seguir minha vocação, seguir meus dons. Senhor, seguir o meu caminho. Nós oramos e pedimos, Espírito Santo, por tantas pessoas que estão com os pés amarrados, que estão com a vida amarrada, a história amarrada no medo, amarrado no passado, amarrado em pessoas. Seguir o meu caminho, escrever a minha história. Obrigado, Jesus, porque se eu seguir, o Senhor segue comigo. Obrigado, Jesus, porque se eu perseverar, o Senhor persevera comigo. Obrigado, Jesus, porque eu não estou só. Bendito seja o teu nome. Acolhei, Senhor Jesus, nossa oração, nossa prece, nossos clamores. Acolhei, Jesus, aquilo que cada um de nós traz do mais profundo do coração. Acolhei aquilo que rezamos, também intercedendo por pessoas que estão agora vindo ao nosso coração, à nossa memória, no nosso pensamento. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. No altar de Deus, junto com o pão e vinho, façamos a oferta da nossa vida. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Transformai, Senhor, em sacramento que nos salva estes dons que vos apresentamos como sinal da nossa dedicação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo, digno e justo, nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome,
em nossa caminhada para a luz da Páscoa, seguindo os passos de Cristo, mestre e modelo da humanidade reconciliada e vivificada no amor. Vós reabris para a Igreja durante esta quaresma a estrada do êxodo para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança, convocado para cantar os vossos louvores, escutar a vossa palavra e experimentar os vossos prodígios. Por isso, vendo com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos, ministros da vossa glória, proclamamos os vossos louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, Paulo Santini e todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Preparemos o nosso coração para receber Jesus, que é a nossa graça e que é a nossa vida. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cristo, quero ser instrumento. Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro.
se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos a Cristo. Mergulhemos nele. Obrigado, Jesus, porque cada Eucaristia é um mergulho no Jordão da Tua misericórdia. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida. E por amor a Ti eu quero proclamar também que a vida me é bem-vinda, porque o Senhor está nela. Que essa segunda-feira também é bem-vinda, porque o Senhor está nela. E quantas vezes, Jesus, eu te procuro, te espero, no abano e no farfar que não é meu. Não te reconheço no Jordão que é meu. Obrigado, Senhor, por habitar nesse momento a minha alma, minha vida. Obrigado, Jesus, por habitar as coisas simples da minha vida. O Senhor disse no Evangelho: quem for fiel no pouco, no simples, sobre o muito será posto. Dai-me fidelidade, Senhor, alegria, contentamento naquilo que me é possível hoje. Obrigado por essa quaresma. Obrigado por essas coisas que aos olhos do mundo não chamam tanto a atenção. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Dai-me a graça, Jesus, de não mais perder tempo na vida e com a vida, porque o Senhor está nela. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que a comunhão no vosso sacramento nos purifique dos pecados e nos conduza à unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, amanhã dá-se início então a nossa novena. Hoje nós não vamos ter missa aqui às 6h15, 6h30, né? Como tem sido costume, não vamos ter missa. Então temos missa amanhã, 6 da manhã e 19h30 já lá no santuário, né? Primeiro dia da novena de São José. E amanhã também para nós aniversário de dedicação do santuário, então também uma solenidade litúrgica. E aí damos sequência, seguimos com os dias da novena, com as missas diárias. Então, se alguém perguntar, você puder avisar, hoje nós não temos a missa da tarde, início de noite, e amanhã, a partir de amanhã, as missas lá no santuário, 6 da manhã, 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E nos saudemos desejando a paz e o amor que vem de Cristo. Pelas estradas da vida